Pronto! Então, entrei de novo aqui na live nesse sábado, 11 horas da manhã, porque eu tenho a minha convidada especial, que foi minha professora na faculdade, Angel Viana, é psicanalista, Hélia Borges, e a gente vai falar sobre o envelhecimento, a gente vai falar sobre esse processo natural que acontece na vida, né? E aqui tá a Hélia, peraí, aceitar, transmitindo. Vamos ver. Eu aceitei a Hélia, ela pediu para participar do meu vídeo. E, uau, oba! Oi! Eu conseguimos! Eba! Então, né, Hélia, eu estou aqui fazendo meus inícios de fazer a apresentação de quem é você, né? Mas é difícil falar quem é você. Ninguém melhor do que você para falar, né? Quem é você. Mas, assim, para quem está chegando aqui, gente, a temática do nosso encontro é para falar sobre esse processo natural do envelhecimento e a redescoberta de si. E a Hélia, minha querida, foi minha professora na faculdade Angel Viana, foi uma mulher que fazia eu pensar fora da caixa, fazia eu ver a vida numa amplitude maravilhosa, fazia eu sempre buscar uma esperança, sabe? De ver que, nossa, tem esse caminho, tem outro caminho. E assim, eu gravava todas as aulas dela em fita cassete. Mas é isso, Hélio. Olha, o palco é seu, se apresenta, porque eu estou feliz demais de ter você aqui no Território Mulher. E fala quem é você, para esse povo que está assistindo. Primeiro, eu queria te agradecer, Mônica, esse convite, né, para a gente conversar, porque a minha ideia é a gente bater um papo. Estou vendo aqui pessoas muito queridas. A Rita é uma pessoa muito querida aqui, que já eu não vejo há um tempo bastante grande. Enfim, bom saber que está aí. Eu, eu sou psicanalista, né, e eu tenho uma satisfação muito grande de ter conhecido pessoas como você na faculdade, Mônica, porque são pessoas que... isso é que eu digo sempre, né? Eu tenho aprendido muito com os alunos meus, né? No sentido desses campos de criação inovadores, né? A partir do pensamento e da experiência com a dança contemporânea e todas as derivas, né? Que essa dança vai trazendo em termos... Ah, que legal, Rafael. Bonitinho. Então, eu acho que a Faculdade Angel Viana é um lugar que me enriquece muito, porque é o tempo inteiro, né, uma produção de vida. As pessoas saem de um certo modelo, né, que já vai para a faculdade já determinado qual vai ser a carreira, inventam vida e estão aí, né? Então, isso é muito lindo de poder estar participando. Hoje eu queria conversar, a Mônica me chamou para bater um papo. Bom, deixa eu dizer quem eu sou, né? Para quem não sabe, eu sou psicanalista. Eu venho estudando há muitos anos essa referência, né? Como referência, né? Esse pensamento da filosofia estética, né? Da arte, junto com as contribuições da psicanálise para tanto pensar a clínica, quanto pensar, por exemplo, o espaço acadêmico, pensar esse trabalho que é um trabalho tão... é uma abordadura tão intensa, né? Que é o ensino, que é passar uma informação, que é criar força com essa informação, né? Para o outro. É um caminho muito rico e árduo também, no certo sentido. Então, eu acho que essa pesquisa que eu já venho há anos fazendo, né, em termos desse processo clínico dentro da psicanálise, é pensar, é tentar restaurar, né, na psicanálise essa possibilidade de voltar a acessar a importância que foi, né, a produção freudiana no início do século XX, que foi a quebra com um modo de pensar o sujeito, de observar e de tratar o sujeito, né, a partir da sua racionalidade, como se isso fosse possível. Então, Freud inaugurou
uma quebra nesse movimento, quer dizer, já vinha, eu acho que na arte, uma denúncia, mas, assim, dentro da Uhum. psicologia, da psicanálise, essa construção foi fundamental, né, de pensar o sujeito rompendo com essa ideia de sujeito, né, de assujeitamento, né, de sujeição, para pensar essa força do inconsciente como alguma coisa que pudesse estar intensamente dirigindo as ações do homem no mundo, né? E não a consciência, a luz da consciência, o iluminismo, como queria todo o processo de subjetivação do século XIX e XX, né? Que era dar esse lugar da razão como centralidade, né? Da razão, consciência. Então, as artes, a filosofia da diferença, principalmente para mim, no meu caso, né? E a psicanálise são eixos que me dão substância para pensar, né, o processo de vida. Eu tenho partido muito de alguns leitores e clínicos, né, e a teoria psicanalítica mais voltada para a experiência ontológica, quer dizer, pensar o desenvolvimento a partir da experiência e não do discurso, né? Pensar essa produção do sujeito contemporâneo atravessado pelas forças da vida, né? Que se estendem por um campo indeterminado, né? E não nesse campo determinado que a ciência gostaria muito, né? De pegar o sintoma e botar numa caixa Que, de- e que ter esse uma... sintoma, né? Esse instantinho que você fala botar na caixa, é quando fica colocando, como é que eu vou dizer, placas do que é a pessoa, não é? Exatamente, Títulos, né, nessa pessoa. exatamente. E muita, eu acho que tem um problema, né? Porque com essa necessidade cientificista que dominou a psicanálise a partir de Freud, né? Você vai encontrar teorias muito expressivas desse desejo de organizar em classificações, né? Em definições fechadas, né? Isso, de alguma forma, é um movimento na minha perspectiva, se contrapõe a muitas questões que o Freud já anunciava, né? Como, por exemplo, ele vai falar no mal-estar da cultura, né? Que a gente é doente porque a cultura adoece a gente, né? Então, estar atento para essa função política da psicanálise também, né? Que nega a experiência da vida a determinados espaços, como, por exemplo, o envelhecimento, né? Que é um O processo envelhecimento, natural, né, Elia? Que a gente claro, envelhece sempre desde que a gente nasce. Né? A gente já está envelhecendo. Eu aprendi isso na pós de gerontologia. Eu achei fantástico. Né? Eu já estou envelhecendo desde o dia que nasce. Ninguém pensa que está envelhecendo desde o dia que nasce, né? pois é. É isso mesmo, aquele filme, eu esqueci agora o nome, que começa do fim para o princípio, né? Dele velhinho chegando ao neném, eu acho que também aborda isso de uma certa maneira, né? A Aham. vida é processo, né? E que tem um É, começo e um fim, né? sim, total. Para quem está só aqui, para quem está chegando agora, a gente na live, não está sabendo bem do que a gente está falando, a gente está falando sobre o processo natural do envelhecimento e a redescoberta de si mesmo. Então, vocês aproveitem, sabe? A gente tem que avisar. Tem uma seta aqui embaixo, você vai e manda aí para suas amigas, porque tem um monte de mulher precisando de ouvir isso. E o Instagram precisa entender que o papo que a gente está levando aqui é muito relevante. E essa maquininha aí, se vocês não pegarem o dedinho de vocês e botarem lá embaixo, não funciona. Então, eu tenho que dar esses avisos para vocês saberem que vocês precisam, né? Além de tomar o café e ouvir a gente, botar o dedinho de vocês para funcionar e mandar muito coração, porque isso aí é muito coração. Isso, manda coração, porque a gente adora coração. E voltando a falar do nosso envelhecimento, né? Dessa coisa do título, que acho que a mulher, principalmente, né? Eu não sei, brasileira, né? Eu acho que tem essa coisa com uma dificuldade em relação a esse processo de envelhecer, que a gente tem que ser eternamente jovem, né? Então a gente está meio que nessa temática aqui, pensando aí em cima Que das lindo, suas. muito coração. Oba, adoro! Vamos mandando, até a hora de acabar, a gente vai ficar entupido de coração aqui. É isso, Mônica, é muito importante a gente ter em conta que o envelhecimento é um momento
fundamental no sentido de que está ligado a esse título, né, de uma redescoberta de um lugar novo de existir. Porque a gente tem que aprender a perder. Eu falo isso sempre. Quando a gente nasce, a gente tem um reflexo de preensão. O manejo, o cuidado com a criança é ajudar a criança a soltar as coisas. Mas no tipo de construção social que a gente tem, né, a forma como a economia funciona é estimular a prisão, né? Não só isso, quer dizer, a própria organização heterossexual normativa, de família, tudo isso que o Foucault já cansou de denunciar, né? São formas de você manter o sujeito preso sem poder viver a experiência nômade que é a vida. A vida é puro deslocamento. Só que você tem que fazer movimentos no sentido de poder afirmar o momento que você está vivendo. E como a sociedade ela está implicada, principalmente no que se diz respeito à mulher, né? Num modelo de juventude, como modelo que seria a expectativa, né? Que a mulher permaneça jovem a vida inteira, entendeu? E que não possa manifestar, né, as suas rugas, o seu cabelo branco, enfim, as suas dores, né? Porque a gente sente dores, as articulações vão ficando menos azeitadas. Na medida que você entra em contato com essas coisas que vão acontecendo, você vai redescobrir uma possibilidade de estar no mundo de uma maneira muito mais, vamos dizer, sintônica com o seu momento atual. Não adianta a gente querer fazer as coisas que fazia com 40, 30 anos, entende? Porque quando eu falei sobre envelhecimento, uma pergunta que eu recebi lá, na hora que eu estava falando, foi de uma pessoa jovem, com 40 e poucos anos, dizendo que estava envelhecendo, que estava muito infeliz, muito deprimido. Eu falei, mas você está em plena juventude? Eu lembro, eu assisti essa hora, fui lá no Café Filosófico. Você falou, você está no ápice. Como assim? Né? E eu já ouvi, Elia, muito falando que essa geração mais jovem é uma geração que parece que já está cansando mais cedo, parece que está já se sentindo nesse envelhecimento. Só que eu acho que esse envelhecimento deve estar aqui na cabeça, eu não sei bem, né? Porque, assim, com 40, você falou, já está se sentindo nessa tristeza, né? Imagina, então, eu com 56, eu estaria cortando os pulsos. E, graças a Deus, é isso que você falou, é a potência da vida, potência. E como é que a gente potencializa isso até o último suspiro? Eu quero pensar assim, sabe? Pois é. E eu acho que a questão é essa, né? Eu acho que as pessoas estão envelhecendo mais cedo porque tem muita coisa acontecendo no mundo, né? E muita coisa que impede as relações, que impede o movimento, os fluxos, né? É necessário isso, é muito necessário isso, né? A Vera está falando até do próprio mercado de trabalho, né? Que vai excluindo, né? Quer dizer, essa mulher que ela tem mais de 40 anos é como se ela não prestasse mais para nada, né? Então, ou se você não produz, né? Você não está menstruando e vai produzir mais um ser, né? Você é como se você não tivesse mais aquela potência. Então, tá tudo errado, né? Sim, eu acho que o problema é a dificuldade que se tem de poder viver o processo de envelhecimento, né, que é um caminho que vai te levar à morte, não como a morte já, mas como um caminho que vai levar à morte. Então, tem muita coisa para acontecer, né? E muita coisa que tem mais sintonia com esse momento de vida atual. O problema é que eu acho que as pessoas ficam querendo ficar congeladas no tempo, né? Muito estímulo nesse sentido. Eu acho que a mulher sofre muito esse impacto, né? São as questões estéticas, né? Tudo. Você abre o Instagram, tem 500 mil receitas para você ficar magro, tem 500 mil técnicas de botox, 450 mil cremes, 500 mil cirurgião plástico, agora não está tão em moda, né? Puxar muito a cara, então a boca, não sei o quê. Essas técnicas, elas não estão sendo
algo que a mulher poderia usufruir, se quisesse, para ficar, né, mais plena, mas como uma escravidão, né? Um processo Isso de que eu acho uma escravidão. droga. E você não tem essa possibilidade de descobrir, que eu chamo essa redescoberta de si, é um momento em que você tem que fazer uma parada e começar a avaliar o que faz sentido para você. Porque senão você entra na onda e daqui a pouco você está lá, entendeu? Como muitas mulheres que vão ficando deformadas por causa desses procedimentos, né? E pessoas que estão infelizes porque acham que as relações só se estabelecem se elas forem jovens, não sabem o que fazer do momento que chega, né? Que é um momento muito rico, muito importante, muito satisfatório quando você está em contato com a experiência subjetiva sua, quer dizer, aquilo que faz você poder usufruir prazer da vida. Porque isso é que está em jogo, é poder fazer a vida valer a pena, né? Isso é uma máxima do Nietzsche que isso é fundamental, né? Você tem que Nossa, fazer a até vida valer a pena. até arrepiei, né? Arrepiei, porque fazer a vida valer a pena, PQP, né? Isso aí tocou forte. Alguém falou aqui alguma coisa. O neoliberalismo só privilegia. O jovem empreendedor, a sociedade contemporânea não sabe lidar com o envelhecimento do outro nem com o seu próprio. É isso mesmo. Com A gente certeza. está aqui para mudar isso, gente. A gente está aqui para mudar isso, né? Uhum. Isso é uma questão, por exemplo, que o Winnicott levanta lá nos textos dele, que o problema não está na agressividade do indivíduo, mas na modo como a sociedade lida com a agressividade, né? Quer dizer, a mesma coisa eu acho que a gente pode aplicar para... O problema não é envelhecer, o problema é como que a sociedade lida com o envelhecimento a ponto de, quando a gente envelhece, começar a querer parar. Começar a querer parar. É parar por dentro, parar por fora, não faz exercício porque está cansado, fica em frente à televisão, sei lá, não faz mais nada, fica achando que é a aposentadoria. Você se aposenta e acabou. O recanto que existe é quase zero, né? Essa coisa de não poder expressar a vitalidade que acompanha a vida até o final, né? Então, claro que tem muitas restrições, claro, mas como que eu posso lidar com essas restrições para me sustentar em termos de vitalidade, né? Não, acho que você tocou um ponto importante, porque assim, eu vejo que também muito se vende, é claro que é importante o exercício, a atividade física, e é claro que o corpo precisa de força para botar o esqueleto em pé e que a musculação ela é muito importante. Só que eu acho que se a gente pensar nesse corpo como um todo, eu vejo profissionais da área de saúde falando só que as pessoas têm que fazer exercício, fazer musculação, como se não existisse mais outras coisas na vida para que esse ser humano, essa mulher, consiga se constituir de uma forma mais inteligente nesse corpo, né? Que é exatamente o que você está trazendo, que assim, que a vida possa valer a pena de ser vivida, não é só eu ficar lá fazendo a musculação para eu não desmontar, né? Mas você entrar em outros campos, que é o que eu vejo, o quanto a dança coloca a gente num lugar, né, que palavras não conseguem descrever. O que essa mulher pode voltar a se olhar no espelho e poder, sabe, fazer as pazes com ela mesma. Pelo menos assim, esse é o caminho que, pelo menos, o envelhecimento, eu sinto no meu corpo, né? Ainda a minha potência realmente é essa dança que faz eu me sentir viva, né? Não que eu vá excluir as outras coisas que são importantes também, né? Eu acho que em cima desse contexto geral que você está trazendo, do envelhecer e dessa potência, né, da mulher. Sim. E isso que eu acho que o seu trabalho, por exemplo, como eu citei lá, né, é um trabalho muito importante, porque tem muita... A pelvis, né, é um lugar muito investido, né? Muito investido. Quando eu falo que é muito investido, é porque são muitas ideias que recaem sobre esse território do corpo, né? Sobre esse lugar do corpo. Né? E são ideias, né, que levam, às vezes, a mulher a ter vergonha, a ter constrangimento, né? Olha, aqui está colocando também outra questão. Tem uma opção de questões aqui, né? Mas o que eu estou querendo trazer é poder liberar esse corpo
constrangido, né, para poder se expressar através do movimento. Porque isso são ideias que vão caindo sobre o corpo. Você começa a ter vergonha porque envelheceu, porque tem uma ruga, porque tem um pescoço, porque tem não sei o quê, entende? Porque a bunda caiu, porque... Meu Deus, é o corpo que está sob a ação da gravidade. E isso vai acontecer na medida que os tecidos vão ficando mais flácidos por conta de todo o uso que se faz do corpo, né? Isso é a própria mecânica. O problema é que o psiquismo ele pode sustentar uma produção muito boa, né, nesse sentido de atravessar o envelhecimento sem se sentir, né, murchando, feito uma ameixa seca, entendeu? Poder, de alguma forma, encontrar um vigor, uma primavera, se eu pudesse dizer, do próprio envelhecimento, né? Que é poder florescer dentro das suas limitações. E isso trazer muita alegria, né? Quer dizer, eu acho que são escolhas que a gente vai fazendo, mas tudo dá trabalho, porque isso é uma outra compreensão que se tem, né, Mônica? Que as coisas se estabelecem num piscar de olhos. De repente aconteceu, de repente ficou tudo bom. Que de repente nada. É trabalhar o corpo, é trabalhar o pensamento, é entender que a gente não pode ficar subjugado a um tipo de modelo social que é horrível, né? Que você tem que ficar sempre jovem, né? Sempre atendendo a expectativa de um certo ambiente, né? Que cobra de você um desconforto total. Ai, querida. Paulinha, eu te amo também. Então, é uma força, né, de vida assim, que a gente apaga antes do tempo. Porque É verdade. E vai ficando, e isso ajuda a denunciar também, né? Porque você começa a ficar constrangido de si mesmo. Olha só como é possível. Não, é possível. O problema é que, assim, o que se vende aí fora, não, na verdade, não é isso, né? E aí eu sinto que é uma luta, uma briga, né, muito grande perante eu no espelho. Eu acho assim, eu já vi muitas mulheres que já fizeram muitos procedimentos, cirurgias e etc, etc. E isso não resolve, porque resolve a capa por fora, mas não resolve o que está dentro. E ela continua no lugar, vamos dizer, da busca. Eu não estou dizendo que é errado, gente, não tem certo e não tem errado, né? Eu acho que cada um faz os procedimentos que lhe faz bem. O que a gente está querendo também dizer é que não basta cuidar da capa de fora se você não busca por dentro essa transformação, né? Porque senão você vai ficando realmente refém. E imagina se um dia você não tem mais aquele dinheiro, porque custa caro, toda hora você fazer um puxa daqui, puxa dali, rasga, não sei de onde, entendeu? Custa caro, pô. E de repente, se você consegue se libertar disso, junta esse dinheiro todo, vai viajar, sei lá, fazer sei lá o quê. Mas assim, eu acho que esse nome se chama liberdade. É um processo de liberdade que a gente tem que construir dentro e achar esse caminho. Não é julgamento de quem faz, quem não faz, porque cada um sabe de si. Mas eu acho que esse papo é mais para a gente pensar que existem outras trajetórias que pode levar a esse preenchimento de si, que é isso que você está dizendo, né? O que eu estou dizendo, por exemplo, é que a gente não tem noção, porque como tem toda uma produção, que eu acho que já apontaram, inclusive aqui, do neoliberalismo, né, de colocar a juventude, né, como o ideal e abandonar o velho, né, o velho ser violentado, né, em milhões de condições, né, os próprios cuidadores. Tem cuidadores que batem nos velhos, quer dizer, o velho fica extremamente vulnerável justamente porque é tirado dele uma capacitação que permita ele até no futuro, porque o envelhecimento volto a dizer, o envelhecimento é um processo, não existe ficou velho, acabou, entendeu? É um processo que vai se dando e vai chegar um momento, obviamente, que talvez, né, vá precisar de um acompanhamento mais próximo, né, que a pessoa passa do tempo, inclusive, de poder viver a morte como um momento possível de ser vivido, né? Porque para a gente, para nós que nos subjetivamos desse tipo de sociedade, a morte é um terror, né? Não faz parte da vida. Então, isso também
de uma certa forma, inviabiliza que o processo de envelhecer seja um processo que possa ser vivido na sua capacidade, né? Ou seja, se enxuga mais rápido as possibilidades de vida quando se chega ao envelhecimento por conta desses planos sociais que não têm dispositivos que possam prover o envelhecimento com mais capacidade de se desenvolver. Como você está apontando, quer dizer, não adianta você ter uma prescrição para todos, todo mundo vai fazer a musculação. Tá, a musculação é importante porque funciona para ajudar isso, tabu da morte, exatamente, Rita. Para poder construir, né, essa experiência do esqueleto, né, dar mais força aos ossos, um monte de coisa que a musculação vai trazer. Mas existem outros campos de trabalho do corpo que estão muito ligados a romper com essa ideia que a pessoa tem, porque essa ideia é que interdita as capacidades, né, de fazer contato com aquilo que vai me constituir agora como vitalidade. Né? Por exemplo, você tem na adolescência, né, um momento que também é um momento de redescoberta. Né? Você tem vários momentos de redescoberta. Né? Tem muita gente que aproxima o envelhecimento da adolescência porque o corpo fica inadequado. Né? Você foi tão convencido que você tem que ter um corpo jovem, né? Tem que se submeter a todas essas cirurgias, todos esses dispositivos para ficar jovem, que você perde essa capacidade de ver qual é o seu lugar ali. Né? Então, você fica vivendo o seu corpo como um corpo inadequado. Tem uma fala eu adoro isso que o né, Ney Matogrosso falou sobre envelhecimento. Né? Ele fala belíssimamente, ele vai dizer assim, o meu corpo, ele não é o que a minha alma sente. Né? Eu não estou lembrando agora exatamente o que ele disse, mas é isso. Eu lembro disso que você falou. Então, o apelo ele diz, enquanto o meu corpo me pedir para dançar, eu estou dançando e vou dançar, entende? Enquanto eu puder dançar, eu vou dançar. Eu vou cantar, vou dançar, porque meu corpo me pede isso. Né? E ele está nessa afirmação. E ele, eu acho que ele está com 81 anos, né? E ele é um espetáculo, né? Assim, é um corpo vivo. E assim, quando você fala na vitalidade, é por isso que eu escolhi a pelvis, né? A dança pélvica, porque é a área do corpo. Primeiro que é uma das partes mais. Todo o corpo é importante, mas é uma das partes mais importantes do corpo, principalmente da mulher. Primeiro porque a pelvis, né, como você falou, ela já traz histórias também do tabu da mulher, que ela não pode mover, soltar essa pelvis, porque aí ela entra nesse contexto de oferecida e a pelvis associada ao prazer, à sexualidade, e um lugar que você não tem mais produção do hormônio, mas você tem um chakra ali, né? Um chakra sexual, que faz a gente se reinventar, ativar a nossa capacidade de criar. Então, dançar com essa pelvis é muita potência de vida. Né? E por que a gente não pode soltar e destravar esse corpo? Né? Independente da idade que a gente tem, respeitando, claro, nossos limites e nossas possibilidades. E por isso vem a nossa consciência corporal, né? Que é essa consciência do todo. O que é que o meu corpo fala, o que é que o meu corpo pede, né? Eu acho que pegando essa temática, né? do Ney Matogrosso que você traz, né? Eu, enquanto o meu corpo pode fazer, eu vou fazer. Agora, ele entra num outro caminho, que ele se prepara, etc e tal, mas ele acessa o lugar da vitalidade, né? Então, para mim, a dança, eu acho que eu não consigo ver coisa de mais forte, potente nessa vitalidade, né? Assim, eu não consigo entender outra linguagem que não gosto muito da palavra empoderada, mas assim, empoderada desse conhecimento, sabe? Dessa força. Para mim é tudo. Sim, com certeza. A dança é maravilhosa mesmo. Eu acho que uma das coisas, né, que eu acho que faz o envelhecimento melhor é você poder restaurar um certo estado brincante, né? Que é o lúdico, né? De poder ser atravessada pelo lúdico. Né? Eu estava conversando agora com a Carla, a Vergara, e ela estava contando sobre uma experiência que ela teve com a avó dela, muito linda, né? Que a avó dela estava com um processo de muito esquecimento e ela foi conversar com a avó, que tem 85, acho, e a avó não lembrava, né, dos nomes e tal, e ela começou a contar a história, então,
com ela, criou uma narrativa, criou um imaginário, né, contando coisas que nem existiam, e ela entrou na história de viagens, comidas e não sei o quê, e no final ela começou a lembrar o nome de todos, né? Quer dizer, assim, muito resumido, que se faz Lúdico. muito é o lúdico, e essa capacidade de poder criar, né? De poder imaginarizar, ativar o imaginário, né? E o imaginário depois se fazer narrativa, né? Então, acho que esse processo também é um processo muito importante, que você poder experimentar esse corpo, né, na dança e poder falar sobre ele. Porque um tabu violento sobre, né, se derrete sobre o corpo, esse tabu, ele fixa o corpo, na verdade, ele não, né, é quase como se fosse, eu estava falando do Butô, né, que se reinventa quando em Hiroshima e Nagasaki, né, da criança correndo, derretendo, né, por causa da bomba. Essa imagem é uma imagem muito forte, né, no sentido da experiência de perder a vida, né, de um processo do corpo se derretendo. Então, essa noção que a gente tem, né, como se o envelhecimento estivesse derretendo o corpo, acabando com o corpo, né, joga as pessoas num buraco e que reforçam os tabus, né, violentamente. Quer dizer, dançar e trabalhar, por exemplo, a pelvis é muito importante para a mulher, né, para ela poder ressignificar a ideia do que seria esse espaço, né, que é tão visto com tanto tabu ainda, com tanta vergonha, né? É verdade. Eu acho que quando você fala do envelhecimento, a menopausa também ainda é um tabu, porque ela está associada ao envelhecimento. Então, antes que a menopausa, para quem não sabe, tem gente que ainda não sabe, são quando você para de menstruar durante 12 meses. E antes de eu entrar na menopausa, eu comecei a perceber essa mudança, né, que fala desse envelhecer, a perda de massa muscular, né, o corpo mudando, se transformando, queda de cabelo, uma série de coisas. Mas, assim, o que eu fiz? Eu falei, bom, primeira coisa é se informar, estudar, entender como eu posso revigorar e reorganizar esse corpo para que ele se comunique agora dentro de um lugar saudável, alinhado com essas mudanças, né? Onde você vai ver que é uma alimentação, é o seu estilo de vida, é o estilo de vida. Não só alimentação, qualidade do seu sono, mas que tipo de estilo de vida. E aí, voltando para a pelvis, foi quando eu pensei, bom, o que me traz vida? É a dança. Então, me veio maturidade e movimento. O meu processo de maturidade